A Argentina pede para se tornar parceira global da OTAN. O governo argentino afirma que a medida aumentaria capacidades militares e defensivas através de exercícios multinacionais de tecnologia avançada. Abaixa aí um pouquinho, só para eu ler rápido alguma coisa. O ministro da Defesa da Argentina, Luiz Petri, anunciou nesta quinta-feira, hoje, que entregou uma carta expressando o pedido do país de se tornar um parceiro global da OTAN. Baixa aí. Me encontrei. Mas aí é só um trecho. Enfim, o que você acha disso? Cara, assim, a princípio eu já tendo a gostar porque... Efeitos do governo Milei? Exato. É um efeito Exato. Milei. Assim, eu gosto de pessoas que pensam fora da caixa. Sinceramente, eu não imaginava que a Argentina poderia fazer essa... pedir pra entrar na OTAN, né? Mas tem um detalhe, né? Ele não vai poder parceiro, reaver as né? Malvinas, porque ele tava falando outro dia que ele queria reaver as Malvinas, agora ele entrou na OTAN, que negócio é esse? Não. Mas a princípio eu tendo a gostar, sim. Acho que... achei bem ousado, na verdade. E eu acho que o que rola, assim, eu vou dizer, eu acho que os Estados Unidos ganharam a faca e o queijo com esse governo do Milei. Porque é um governo que, por razões ideológicas, profundamente ideológicas, ele faz uma guinada, uma orientação fortíssima para o Ocidente, fortíssima para os Estados Unidos. E isso independente de qualquer contraparte. Não que eu não acho que a contraparte pode vir. Eu acho que a contraparte pode vir. Mas o que eu estou dizendo, independente disso, eles ganharam um trunfo. É como o governo Bolsonaro. O que foi o governo Bolsonaro dos Estados Unidos? Foi maravilhoso. Então, assim, parabéns não à Argentina, mas aos Estados Unidos, certamente. Para os Estados Unidos é muito bom. Mas eu não sei se eles vão deixar a Argentina entrar na OTAN. Será que a Argentina entraria na OTAN? Tem algum país da América do Sul que é da OTAN? Negativo. Não existe, negativo. né? É tratado do Atlântico Norte, do né? Atlântico. Não faria sentido. Exatamente. É um pouco estranho isso, porque os países da OTAN é a Europa Ocidental, aí tem os países da ex-república, os países que eram satélites da União Soviética. Exatamente. A União Soviética colapsou e os países entraram na OTAN. Aí tem a Turquia, um país europeu, os Estados Unidos, a Austrália. A Austrália é da OTAN? Eu acho que não. A Não? Austrália Não é, né? da OTAN. A Austrália é de alguma outra aliança militar. Mas enfim, é um pouco estranho. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Bom, Eu não sou muito simpático com o Milei, não. Eu não sou Por quê? simpático com ele, não sou simpático com o governo dele. Porque eu não confio nele. Essa é uma primeira coisa, eu acho ele. Eu não confio em Mas- ninguém, meu amigo. Né, Eu só mas confio mais no que eu minha não, mãe, eu não no meu confio pai. na sanidade dele. Eu sei que é muito Bom é ponto, muito bom ponto. Mas estranho a sanidade é um ponto válido. é muito estranho uma Ele realmente é pessoa um muito louco. é muito estranho uma pessoa que alega ter tido relações sexuais com o espírito falando de sanidade de alguém. Cara, eu ia falar isso. O seu problema é que ele fala com o espírito do cachorro dele. E você que faz coisas piores que o espírito. Eu me preparei. Mas é justamente por isso. O meu ponto é, eu nem nego que ele possa ter experiências, porque eu acredito nessas coisas. Eu acho que experiências preternaturais e sobrenaturalistas fazem parte da vida humana desde sempre. O ponto é a natureza dessas experiências, o tipo, se ele... Enfim, eu acho que uma pessoa que está envolvida com essas energias precisa estar bem fechada, numa tradição assim, bem regular, bem ortodoxa. E eu acho que não é o caso. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa eu tenho visto as pessoas elogiarem o governo Milei por conta do superávit primário que ele conseguiu aí na primeira vez, porque ele reduziu um pouco a inflação. Mas assim, a pobreza da Argentina, que já era alta, aumentou muito. Aumentou coisa de 10%, tem estatística sobre isso. Então, assim, até que ponto essas conquistas... Não, mas isso não é uma coisa trivial. Veja, não é trivial que, sei lá, a pobreza esteja em... Vou dar um número aqui que eu não sei o número de cabeça. Em Mas a 40% pobreza- e vá para 50%. Mas a Isso pobreza não é aumentou. trivial. A pobreza aumentou por alguma Aumentou medida bastante. tomada pelo Milei? Aumentou bastante no governo dele. Então, suponho que seja alguma coisa que ele fez. Tá quantos meses lá? 3? 4? Como é que pode ser? Tá 4 meses no governo. Claro né? que Eu não pode vejo ser. como é. Você toma as primeiras medidas, você já tem as consequências. Mas teve uma medida que ele tomou assim que já gerou 10% subindo, assim. Pois Não é, parece. subiu. Parece Então, uma consequência de anos de desgraça na Argentina. não, eu não tô dizendo que a situação era boa. A situação era muito ruim. Mas eu, sinceramente, não acho que a situação vai melhorar tanto assim. E eu desconfio de todo o paradigma neoliberal. Isso é uma coisa que eu tenho já há alguns anos já de
desconfiança, e essa desconfiança aumenta, Já vi aumenta. você falando muito. Várias vezes. E eu tô com muita vontade de estudar economia pra poder embasar minhas... É que Porque assim, eu tenho cara, essa desconfiança, cara. Não, Cara, acho normal. Não tô engolindo esse esse tipo discurso, de desconfiança. Agora, cara, tem medidas que são tão básicas, assim, que você olha e a própria lógica te dá uma resposta. Que, pra mim, acho que não sei se estaria dentro desse paradigma neoliberal, né? Então, por exemplo, o cara vai lá e ele acaba com... Ele corta não sei quantos cargos comissionados que não serviam pra nada. Pô, essa é uma medida que, pra mim, segue uma lógica. Mas não serviam pra nada mesmo? Aí que é o ponto, né? E aí que é o ponto. Tô dizendo de cargos que não serviam de fato pra nada. Não, eu E acho concordo. que Se você faz um Isso corte... é fácil de saber. Isso é fácil de saber. São os cargos Você que faz tem uma que ver. auditoria e você Lógico, verifica, né? lógico. Por exemplo, o Tarcísio fez aqui uma reforma administrativa, cortou 4 mil cargos. Disse, não servia pra nada. Contratou a auditoria e falou, você consegue operar exatamente igual Sim. com 4 mil cargos a menos. Você É o tem caso que da cortar. TV Cultura, que a gente falou aqui Isso no eu programa. concordo. Isso eu concordo. Eu não acho que tem que ter muito cargo. Nesse sentido, eu sou plenamente liberal. Eu acho que se você tem cargos desnecessários, você tem que ir cortando. Ele cortou muito. O Milei cortou 50 mil, depois eu acho que 70 mil. É muita coisa. E assim, a Argentina não é o Brasil. Eu sempre falei o seguinte do Milei, Não sei. Ricardo. Quando, no dia da eleição dele, no primeiro e no segundo turno, eu tava ao vivo na Jovem Pan, no dia da posse também, então eu comentei muito esse assunto. Eu sempre fui... Aliás, eu podia, né, se eu fosse só um oportunista, eu podia ter surfado lá, né? Que nem vi muita gente. É o Milei, o liberalismo chegou... o Estado vai acabar. Você não é assim, você Poderia é uma pessoa falar, ponderada. né? Exatamente, mas aí eu quis ser ponderado. E eu falava o seguinte, esse cara vai pegar um país que tá uma desgraça. Isso é uma verdade. Tá uma desgraça. Eu não sei esse número da pobreza que você falou do governo dele, mas eu me lembro que antes do governo dele era um número já muito alto. Altíssimo, Era mais de Estrondoso. metade da população vivendo com algum tipo de subsídio do governo. Eram números realmente escabrosos. Eu falei, olha, o pessoal tá achando muito legal que ele vai chegar, que ele já vai trazer resultados. Pra mim não é assim que funciona. Né? Pra mim acho que ele vai demorar até surtir algum efeito. E digo mais, como é uma sociedade, um Estado, um governo ali que ficou durante muito tempo dependente desse tipo de política paternalista e tudo mais, a hora que ele mexer nisso vai gerar um impacto negativo de curto prazo. Eu apostava nisso. E ele tá mantendo a popularidade, você viu? Exatamente, eu dizia o seguinte, ele vai gerar um impacto negativo de curto prazo, eu acho que no médio e longo prazo as coisas melhoram para a Argentina, porque eu acredito nesse tipo de medida, e no primeiro momento vai gerar vai gerar algum problema. E isso vai abaixar a popularidade dele. A posteriori, a gente viu que ele focou muito na questão da segurança, dando o Ministério da Segurança para uma pessoa que foi a terceira colocada na disputa, que foi a Patrícia Burch, e ela começou a imitar El Salvador, viajou para El Salvador, falou com o Bukele lá no CIPEC, tá fazendo uma política bem rígida nesse sentido. Eu falei, olha, então ele vai se segurar a popularidade dele por meio da segurança pública, com um discurso duro. Só que, cara, a economia não é muito simples, né? Não é uma continha que você faz ali que vai dar o resultado esperado, etc. Então, eu tô vendo que eu não consigo atribuir a ele um problema que a Argentina passe na questão econômica, sendo que o cara Você tá acha tão que pouco está muito tempo. cedo? Eu concordo. É uma posição bem ponderada. Aí, tá vendo como ele é bom no debate? Uma posição bem ponderada. Vamos aguardar. Eu mantenho a minha intuição e vou esperar daqui a um ano pra gente ver como é que tá a situação. Porque também tem uma coisa, né? Você fala, a Veja melhora só, vai chegar no médio prazo. Chega, mas a gente também não pode pensar no médio prazo em 5 anos. Exatamente. O médio prazo de O um problema é que, governante às tem vezes, que ser curto. O problema é que se exatamente. você não fizer uma mudança que vai melhorar em médio prazo, significa que em médio prazo você vai ser destruído também. Exatamente, você não vai nem ficar ali para ver a sua Exato. mudança se mantendo. Eu acho que está pintando cada vez mais na direita da América Latina uma ideia, essa ideia está ganhando um certo consenso, de que a tacada de mestre para aumentar a popularidade está na segurança Tá pública. na segurança. Sim. Porque todos os países da América Latina sofrem de problemas endêmicos de segurança pública. Aqui no Brasil não precisa falar, né? A gente tem índices altíssimos de homicídio, assalto, etc.
Então, um governo que queira fazer medidas austeras, impopulares, precisa tirar a diferença da perda de popularidade oriunda dessas medidas por meio de uma tacada de mestre na segurança pública. Isso, inclusive, tem que estar no livro amarelo. O nosso livro amarelo que está sendo feito agora, né, tanto que já saiu aí, vai sair, né, o primeiro fascículo, a gente já está produzindo o segundo fascículo. No livro amarelo, acho que tem que ficar muito claro isso. A primeira medida, se a gente conseguir chegar ao poder federal, as primeiras medidas precisam envolver a área de segurança pública. Então, essa é uma medida muito dura e drástica em segurança pública, visando a obter um resultado rápido. Resultado rápido, eu estou falando assim, um resultado dentro de um ano de governo. Ou seja, em um ano de governo, é preciso ver as estatísticas de segurança pública melhorarem substancialmente. Se a gente faz isso, as outras medidas mais impopulares são sustentadas pela popularidade que você ganha com isso aqui. E daí você consegue operar melhor o Estado. Então eu acho que isso vai ser meio que um consenso em vários direitos na América Latina e eles vão tentar aplicar, né? E surge um impacto positivo rápido. Rápido. E tem que ser um impacto positivo rápido. Lógico, tem uma coisa aí que complica muitos lugares, que complica o Brasil, que é a própria divisão do poder. O fato do poder ser tão fragmentado, você tem que envolver tantos interesses, corporações, parlamento, blá, blá, blá. Não, e sempre também tinha um espectro no imaginário de que se o Estado tomasse medidas muito rígidas assim na segurança pública, isso geraria, por parte do crime organizado, uma resposta. E essa resposta seria extremamente violenta e no curtíssimo prazo. Não, isso ocorre de fato. Isso ocorreu em El Salvador, né? Lá vem o chato de El Salvador de novo. Isso ocorreu em El Salvador também. Quando o Bukele foi pra cima, o crime organizado respondeu. E respondeu de um jeito que, num final de semana, em El Salvador... Este homem lindo, este homem maravilhoso, você não quer levar esse homem pra sua casa? Entra no clube. Em um final de semana, acho que foram quase mais de 100 mortos que o crime organizado deu como resposta. Basicamente dando um recado pro Bukele. Olha, você para com essa porra aí. E o que ele fez? Dobrou a aposta. Aquele famoso discurso dele. Olha, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou cortar a comida e a água dos presídios. Vocês vão se fuder, porque eu vou continuar indo pra cima do crime organizado. E foi até ele conseguir desmantelar tudo. E no Equador, aconteceu recentemente. Fugiu um narcotraficante de um presídio. O Daniel Noboa, lá, o presidente, ele declarou guerra, literalmente, ao crime organizado. Foi pra cima, etc. Os caras responderam à altura. Como é que tá a situação do Equador? Belíssima pergunta. Hoje. Eu preciso saber muito mais de como é que tá lá. Mas, enfim, eles responderam. E ele continuou a guerra. E é o único jeito. Você precisa ter essa noção de que esse combate que nós defendemos, ele vai gerar um efeito, uma resposta nesse sentido. E tem que continuar. Sim, e tem que continuar. É o único jeito. E tem que continuar a despeito da pressão midiática que decorreria imediatamente. Por duas razões. Tanto pela resposta ao crime, quanto pelos direitos humanos, essa coisa que a gente já conhece. Sim. Mas eu acho que o MBL, a direita brasileira como um todo, mas o MBL mais até, a gente já tá tão acostumado a ser atacado pela mídia que se a gente chegar lá, a gente vai estar meio que muito calejado pra aguentar muito ataque. Pra começar, Ricardo, que não vai ter a ONG do não sei o que com o dinheiro do George Soros. Vai cortar tudo. Já foi. A TV não sei o que lá tentando fazer uma cobertura maliciosa da ação da polícia militar. Não vai. Nós vamos nos reunir com nossos amigos nacionalistas, passar uma lei soberanista contra ONGs estrangeiras que operam no território nacional. Isso. Acabou o dinheiro, não tem esse negócio de ONG estrangeira. Vai cortar isso daí, então já vai diminuir bastante a influência que eles têm aí pra, enfim, fazer avançar a agenda deles. Eu quero muito ver isso na prática.